O filme começa em uma pequena cidade rural de Michigan, onde David Rice, um adolescente comum, vive com seu pai abusivo, Will. A mãe de David o abandonou quando ele tinha 5 anos, e desde então, o relacionamento entre pai e filho não tem sido bom. Para o adolescente, a escola é uma fuga de sua casa desestruturada. Ele não tem muitos amigos, mas tem uma paixão secreta por uma de suas colegas de classe, Millie Harris. Um dia, depois da escola, ele presenteou-a com um globo de neve com uma réplica em miniatura da Torre Eiffel. Millie, que sonha em viajar pelo mundo, adora, mas o momento de ternura é interrompido pelo valentão da escola, Mark. Ele provoca David por ser um idiota e joga o globo de neve no meio do rio Huron congelado. Determinado a recuperá-lo, David caminha em direção ao globo apesar do aviso de Millie, mas assim que ele o pega, o gelo sob seus pés quebra inesperadamente. O pobre David cai na água congelada e a correnteza o arrasta para longe dali. Ele tenta chegar à superfície, mas é abruptamente sugado para fora da água e jogado no meio de uma biblioteca pública próxima. Confuso e tremendo, David decide ignorar o que aconteceu e ir para casa. Lá, seu pai imediatamente começa a gritar com ele por estar atrasado na escola, mas o adolescente não está com disposição para discutir, então corre para seu quarto sem falar com o pai. Ele então tranca a sala e se encolhe em um canto. Logo, um Will furioso começa a empurrar a porta. Justamente quando ele está prestes a entrar, David desaparece mais uma vez e aparece na biblioteca novamente. O que quer que esteja por trás dos superpoderes de David é tão idiota quanto ele. Neste momento, ele finalmente começa a perceber que pode ter uma habilidade anormal de teletransporte. Ele decide testar sua teoria concentrando-se bastante. Para sua surpresa, ele entra em seu quarto minutos depois de ter desaparecido antes. Percebendo que está a sua melhor chance de escapar do pai abusivo, David pega suas economias e foge para começar uma nova vida. Porém, primeiro ele passa pela casa de Millie para deixar o globo de neve para que ela saiba que ele está vivo e bem. Isso não é uma grande evidência. Em seguida, David muda-se para a cidade, aluga um quarto sujo em um motel e começa a testar seus poderes. Nas primeiras vezes, ele acaba batendo em uma árvore de um parque local, mas eventualmente pega o jeito concentrando-se cuidadosamente nas fotos dos lugares que deseja visitar. Sua primeira visita é ao Empire State Building, onde David guarda boas lembranças de sua mãe, Mary. As semanas passam e o adolescente se sente pronto para aproveitar ao máximo seus poderes. A essa altura, David sabe que só pode se teletransportar para lugares que possa visualizar. Então, ele visita um banco e dá uma olhada no cofre enquanto finge que vai ao banheiro. Ele então se teletransporta para dentro do cofre à noite e rouba sacolas cheias de dinheiro. Na manhã seguinte, o banco descobre o roubo e a polícia se envolve no caso. Mais tarde, um homem misterioso chamado Roland aparece no estabelecimento e diz que investigará o caso para a Agência de Segurança Nacional. Ele tem experiência com casos como esse e sabe da existência de saltadores, pessoas que conseguem se teletransportar de um lugar para outro. Na verdade, ele tem certeza de que um deles fez isso. A cena então muda para 8 anos depois, onde David está vivendo sua melhor vida. Ele tem uma luxuosa cobertura em Nova York repleta de objetos caros. Ele também é um homem adulto agora e tem controle excepcional sobre seus poderes. Suas paredes estão cheias de fotos de pontos de referência que permitem que ele se teletransporte facilmente para qualquer lugar do mundo. Uma noite, ele se teletransporta para Londres e entra em um pub local. David ficou tão confortável que usa sua habilidade para coisas triviais. No bar, ele desaparece rapidamente para se aproximar de uma linda garota que está sentada sozinha no bar. Seu descuido é percebido por outro saltador, Griff O'Connor, que também está no pub. Mas David está completamente alheio a isso e sai casualmente com a garota. Em outro lugar, Roland encurralou um saltador nas florestas tropicais do Brasil. O garoto tenta desaparecer, mas fica preso em uma rede de fios que o eletrocuta e o impede de se teletransportar novamente. É então revelado que Roland é um paladino, um grupo de fanáticos religiosos que historicamente caça saltadores. Os paladinos pensam que pessoas com superpoderes são abominações. Roland mata o menino sem hesitar e, segundos depois, recebe uma ligação sobre uma nova pista no caso de assalto a banco. Sim, 8 anos depois, o caso ainda não foi arquivado. A cena volta para Nova York, onde David retorna para seu apartamento. Ele surpreendentemente encontra Roland lá, mas não tem ideia de quem ele é. O adolescente tenta expulsá-lo, mas Roland responde acertando-o com um bastão especial que o choca com 1000 volts de eletricidade. Isso impede que David se teletransporte além de alguns metros dentro do apartamento. Começa então uma briga, e depois de muita luta, David consegue se teletransportar para dentro de uma sala escondida em sua parede. Ele então pega um saco de dinheiro da sala e desaparece de lá, mas o experiente paladino não está pronto para desistir, então ele envia seus capangas para todos os locais de salto habituais de David. Ele também encontra uma foto antiga de Millie no armário, o que lhe dá uma ideia astuta. Nesse ínterim, David aparece em seu antigo quarto em Michigan.
Depois de um encontro constrangedor com seu pai, ele vai até a casa de Millie. Lá, sua mãe informa que Millie trabalha em um bar local na mesma rua. O jovem vai até lá, apenas para se sentir um covarde. Assim que vê sua paixão de infância, David tenta ir embora sem ser notado e esbarra em Mark, já adulto. Este o reconhece imediatamente e o bombardeia com perguntas. Sua explosão é ouvida por Millie, que se junta aos dois homens segundos depois. Ela revela que viu David quando ele chegou e estava esperando que ele dissesse alguma coisa. Isso deixa Mark com ciúmes, e ele tenta atacá-la, mas David dá um soco nele primeiro. Segue-se uma briga violenta, que termina com os dois sendo teletransportados enquanto ninguém está olhando. Eles logo aparecem dentro do cofre do banco que David roubou anos atrás. Ele então ameaça Mark antes de pular, deixando este no cofre como punição. Depois, David retorna ao bar e finalmente conversa com Millie. Ela revela que abandonou o sonho de viajar, pois teve que enfrentar a realidade de ter um emprego. Por outro lado, David mente que é banqueiro, insinuando que ganha muito dinheiro. Ele então a convida para ir a Roma com ele, o que ela aceita com alegria. Sem o conhecimento deles, Griffin segue os rastros de David e ouve seu plano. Enquanto isso, Mark foi capturado pela polícia sob suspeita de roubo. Logo, Roland chega à delegacia. Fingindo ser um agente da CIA, ele interroga Mark e promete que acredita em sua história maluca. Este último então explica tudo sobre David e a garota por quem ele tem uma queda, Millie. Ao ouvir isso, Roland percebe que ela é a mesma garota cuja foto ele encontrou no armário de David. Então, ele pede a seus homens que investiguem o paradeiro dela. Ele logo descobre que ela partiu recentemente para Roma e, portanto, envia seus homens atrás dela. 10 horas depois, David e Millie chegam a Roma e fazem check-in em um hotel muito luxuoso. Mais tarde, eles se aventuram fora e apreciam a beleza da cidade. Na cena seguinte, os dois vagam pelo Coliseu e David tenta chegar ao nível inferior. É quando ele inesperadamente esbarra em Griffin. Chocado, David tenta sair, mas o cara de repente se teletransporta na frente dele. Ele então revela que existem saltadores, assim como eles, em todo o mundo. Depois disso, Griffin repreende David por pular descuidadamente. Ele diz que o novato chamou a atenção das pessoas erradas. Enquanto isso, um grupo de paladinos entra no Coliseu e começa a perseguir os meninos. David leva um choque imediato com um bastão e fica imóvel. Mas Griffin parece ter mais experiência com os truques do inimigo. Ele se teletransporta em segundos e rapidamente os nocauteia, um por um. Quando o perigo diminui momentaneamente, ele ajuda David a recuperar o juízo. Griffin então explica sobre a organização paladino que caça saltadores como eles, antes de desaparecer novamente. De repente, um funcionário do Coliseu aparece e percebe vários corpos inconscientes. Ela grita por socorro, fazendo com que David mergulhe apressadamente no carro deixado pelo teletransporte de Griffin. Ele logo aparece em um esconderijo secreto nos desertos do Egito. Ao vê-lo, Griffin fica furioso e lembra que deixou Millie sozinha. David reconhece seu erro e corre de volta para o Coliseu. Mas, infelizmente, a polícia já está esperando do lado de fora e prende os dois. 8 horas depois, as autoridades italianas ainda tentam interrogar David. Eles não podem fazer uma prisão formal até a chegada do magistrado da Embaixada dos Estados Unidos. Para a surpresa de David, quando o magistrado finalmente aparece, é sua mãe, Mary. Antes que ele possa entender o que está acontecendo, ela o liberta das algemas e diz para ele fugir. Ela avisa que mais paladinos estão a caminho. Um David confuso tenta ir atrás dela, mas um policial atrapalha. Então, ele se teletransporta para a sala de espera e diz a Millie que foi simplesmente dispensado após uma investigação completa. Ela não acredita que possa ser tão fácil, mas David pede que ela confie nele e a leva ao aeroporto. Uma vez lá, Millie exige uma explicação, confusa porque eles estão fugindo se tudo está supostamente bem. Mas David não lhe dá nenhuma resposta e apenas diz que eles não podem mais ficar juntos. Sentindo-se traída, ela entra no avião e parte sozinha para Michigan. Momentos depois, David aparece no esconderijo de Griffin e descobre que ele caça paladinos para matá-los. Griffin revela que está fazendo isso porque esses homens maus estão atrás de sua espécie. Eles são tão maus que, se não conseguirem pegar um saltador, atacarão seus entes queridos. Ao ouvir isso, David fica preocupado com o idiota do pai, que está sozinho em casa. Mas ele sabe que Millie está segura por enquanto, pois ela está em um longo voo. Na cena seguinte, David se teletransporta para sua antiga casa, apenas para encontrar seu pai morto no chão. Acontece que Roland já havia feito uma visita a ele. Isso deixa David devastado, e ele finalmente percebe que suas ações despreocupadas lhe custaram muito. Mas ele não tem tempo para lamentar, pois deve pegar Roland antes que Millie chegue aos Estados Unidos. Um vingativo David então se teletransporta de volta para o esconderijo de Griffin e tenta roubar seu diário que contém pesquisas detalhadas sobre paladinos, incluindo aquele que matou seu pai.
Mas Griffin não deixa, explicando que Roland é muito perigoso e não deve ser menosprezado. Sem outras opções, David propõe que eles se unam para derrotá-lo. Inicialmente, Griffin recusa, dizendo que prefere trabalhar sozinho. Mas quando o novato continua insistindo, ele acaba concordando. Depois, os dois se teletransportam para o aeroporto de Michigan, mas é tarde demais. Millie já pousou e foi embora. Isso deixa David em pânico e ele imediatamente pula para o bar onde ela trabalhava. Ele pergunta por Millie, e uma garçonete revela que um homem misterioso também está procurando por ela. David percebe que deve ser Roland e imediatamente se teletransporta para o apartamento de Millie. Felizmente, ele a encontra segura e tenta explicar como de repente apareceu no apartamento dela. Mas ela ainda está irritada com o incidente de Roma e não quer vê-lo de jeito nenhum. Neste momento chegam Roland e seus homens. Então David rapidamente agarra Millie e a leva para o esconderijo de Griffin. Isso deixa o saltador experiente furioso, pois ele sabe que os paladinos possuem uma máquina que lhes permite abrir buracos de minhoca na cicatriz deixada pelos saltos. Infelizmente, Roland e seus homens vieram com a máquina e fizeram exatamente o que Griffin temia. Enquanto esperam a abertura do buraco de minhoca, os meninos se escondem em uma caverna secreta. Lá, David acidentalmente descobre que a pesquisa de Griffin inclui sua própria mãe, porque Mary também é uma paladina. Assim que ele se vira para enfrentar seu colega saltador, Roland aparece e imediatamente captura David com seus fios elétricos. Ele mata o menino, mas Griffin consegue cortar os fios com um lança-chamas. Ele então bate em Roland e o empurra de volta para o buraco de minhoca de onde veio. Os dois continuam brigando no apartamento de Millie em Michigan. Nesse ínterim, Millie, confusa, corta os fios para salvar David, mas ela o faz prometer que a deixará em paz depois de levá-la para casa. Ela está aceitando tudo isso muito bem. David aceita, mas também confessa que ela é seu único amor desde que eram crianças. Enquanto os dois iniciam uma conversa romântica, Griffin aparece de repente com a máquina do paladino. Porém, Roland usa a cicatriz do salto para lançar um gancho que captura Millie. Ele então a arrasta de volta para o apartamento antes que a cicatriz feche. Após este incidente, Griffin começa a preparar uma bomba controlada remotamente para levá-la ao apartamento. Ele planeja matar todos os paladinos de uma vez por todas, sem se importar se Millie também morrerá no processo. Não querendo perder sua amante, David de repente se teletransporta com a bomba e a joga no coliseu. Griffin imediatamente o segue, e os dois começam a brigar pelo detonador. Eles se teletransportam para todo mundo e, eventualmente, chegam a um campo de batalha na Chechênia. Ignorando a guerra ao seu redor, Griffin recupera o detonador. Mas naquele momento, David salta sobre ele e o empurra contra um poste com muita corrente. Isso mantém o saltador veterano preso por um tempo. Após sua vitória, David se teletransporta de volta para o apartamento de Millie e a encontra amarrada na parede. Ele tolamente corre para resgatá-la, mas Roland o ataca com um bastão elétrico. O paladino então o amarra em cima de Millie, usando fios elétricos separados para seus membros. Roland acha que a corrente que passa pelos fios será suficiente para impedir que David escape. Neste momento crítico, Millie pede desculpas por julgar tudo mal e confessa seu amor por David. Isso lhe dá o apoio necessário para levar seus poderes ao próximo nível. De repente, toda a sala desaparece do prédio e é teletransportada para o meio do rio Huron. David fica tonto debaixo d'água, então Millie nada para salvá-lo. Ela o beija apaixonadamente, o que é o suficiente para David carregar uma ereção espiritual e teletransportá-los para a antiga biblioteca. Roland consegue nadar até a cicatriz do salto e aparece na biblioteca também. Mas, segundos depois, David ataca ele e os dois desaparecem do local. Quando o cenário muda, os dois inimigos estão em uma caverna bem no meio do Grand Canyon. David ressalta que ele é uma boa pessoa porque poderia ter deixado Roland com tubarões no oceano. Ele então desaparece, deixando o paladino para trás na caverna remota. Alguns dias depois, David segue algumas pistas sobre sua mãe e finalmente se reúne com ela em uma área nevada. Ele exige respostas sobre o que está acontecendo, ao que Mary admite que o deixou porque sabia de seus poderes. Ela também explica que ama David, mas a única coisa que pode oferecer a ele é uma vantagem inicial. Ao ouvir isso, Davi percebe que sua mãe está com o inimigo, então ele sai dali. Ele então se encontra com Miri e os dois se teletransportam para um lugar mais quente. Inscreva-se para mais vídeos como este. Ative as notificações e deixe seu like para ajudar. Obrigado.